Alunos de primeiro ano da Escola Padre Arimateia Diniz, estamos aqui retomando mais um conteúdo de geografia. Os temas que vão ser abordados durante essa aula serão as rochas, províncias geológicas, formas de relevo e solo rocha degradada, conteúdo que se encontra no livro de vocês, no capítulo 5. Como já vimos nas aulas anteriores, falamos sobre as placas tectônicas, o modelado terrestre e o tempo geológico. Rocha é um agregado consolidado de um ou de mais minerais formado por processos naturais. Além de minerais, as rochas também podem conter matéria orgânica fósseis, água, vidro, entre outros componentes sólidos naturais. A identificação de cada tipo de rocha é baseada na caracterização da sua composição e da sua textura. De acordo com a origem das rochas, são divididas em ígneas, magmáticas, sedimentares e metamórficas. Temos magma ou ígnea, emersão de solidificação magma, o processo solidificação dentro para fora da superfície, granito, diabásio, balsato. Esses são exemplos de magmáticas. Já as sedimentares, a origem dela, a degradação de outras rochas, o processo é pelo transporte e enrijecimento. Os exemplos dela, arenito, argilito, calcário. Já na metamórfica, temos a origem dela, transformação por calor ou por pressão. O metamorfismo e cristalização é o processo dele. E os exemplos temos mármores, ardósia e gneiss. Temos aqui um exemplo de um conglomerado, uma rocha sedimentar, o granito, que é uma rocha magmática, e o micachito, que é rocha metamórfica. Já as províncias geológicas também são chamadas de estruturas geológicas e são formações rochosas e estruturais que compõem a litrosfera terrestre. Essas estruturas são divididas em crátons, escudos cristalinos, maciços antigos e plataformas continentais, bacias sedimentares e dobramentos. Exemplos de províncias geológicas, a gente tem os crátons, contém altitude modesta, bastante antigos, do período pré-cambriano, estrutura rochosa firme, estável e relativamente plana. Rochas metamórficas e magmáticas são ricas em minerais metálicos mais recentes e não metálicos mais antigos. As bacias sedimentares, o acúmulo de sedimentos rebaixado, estrutura mais recente do período paleozoico, mesozoico e cenozoico. Propensa à presença de combustíveis fósseis, rochas e sedimentares. Os dobramentos modernos, altitudes elevadas, montanhas, cadeias montanhosas. Estruturas recentes do período cenozoico, o período terciário, instabilidade e atividade vulcânica, rochas metamórficas e magmáticas. Aqui temos alguns exemplos de províncias geológicas. Temos aqui a Chapada Diamantina, onde encontra-se um escudo cristalino. Temos a Bacia Sedimentar do Araripe e temos a Cordilheira dos Andes, que é um exemplo de dobramento moderno. Temos aqui, para vocês verem, a altitude de cada uma. Um escudo cristalino, uma bacia sedimentar e um dobramento moderno.
Província geológica. Província era predomínio e composição de rochas. Cráton ou escudo do período pré-cambriano. Ela é magmática ou metamórfica. A bacia sedimentar do período paleozoico, mesozoico ou cenozoico. Ela é uma composição sedimentar. Os dobramentos modernos são da era cenozoica. E o período de composição das rochas dos dobramentos modernos são magmática ou metamórficas. As formas de relevo. O relevo corresponde às várias formas como se apresenta uma camada superficial da Terra. Assim, podemos notar que o relevo terrestre apresenta diferentes fisionomias, isto é, áreas com diferentes características, algumas mais altas, outras mais baixas, algumas mais acidentadas e outras mais planas, entre outras feições. Para melhor analisar e compreender a forma com que essas dinâmicas se revelam, foi elaborada uma classificação do relevo terrestre, com base em suas características principais, dividido então em 4 diferentes formas de relevo. São elas: as montanhas, os planaltos, as planícies e as depressões. Temos aqui a planície, uma depressão, lugar com área rebaixada, um planalto e uma montanha. Formas de relevo. As montanhas contêm elevações acentuadas, dobramentos modernos, vulcânicas dobradas, erodidas e falhadas. Exemplo: Himalaia, Andes e Alpes. Planaltos são relativas à altitude cercada por regiões mais baixas, superfícies normalmente planas, processos erosivos, basáltico, cristalinos e sedimentários. Exemplo: Planalto da Patagônia, Planalto das Guianas, Planalto da Borborema. Já as planícies são rebaixadas, depósito de sedimentos, superfícies planas, litorânea, fluvial, lacustre, planície de Panônia, planície Jáfara, planície do Pantanal. E já as depressões temos então altitudes baixas, abaixo do nível do mar em alguns casos, superfícies normalmente planas ou côncavas, processos erosivos, relativa acima do nível do mar, absoluta abaixo do nível do mar. Exemplo de depressão: depressão do Mar Morto ou depressão sertaneja. As formas de relevo com a imagem para vocês poderem assimilar. Temos uma montanha, uma colina, uma planície, uma depressão, um planalto, uma serra e um vale. Já o solo, rocha degradada. O solo, mais do que simplesmente a camada superficial da Terra, é conceituado como substrato terrestre que contém materiais orgânicos e é capaz de sustentar plantas e vegetais sobre si em um ambiente aberto, sendo resultante do intemperismo e da decomposição das rochas. O processo de formação do solo e suas consequências na composição de paisagem é chamado de pedogênese. O solo é resultado da ação de vários elementos: água, clima, organismos vivos, relevo, tipo de rocha e o tempo de atuação desses fatores, em função da ação conjunta de diversos fatores que organizam-se diversos tipos de solo. Para melhor compreender sua estrutura, elaboram-se os conhecimentos a respeito dos horizontes do solo, assim nomeados A, O, A, B, C. E rocha-mãe. Temos então aqui o modelado terrestre. Horizonte com predominância de restos orgânicos. A. Horizonte mineral, escurecido pela acumulação de matéria orgânica. Horizonte cores claras, de onde as argilas e outras partículas finas foram
levadas pela água. B. Horizonte de acumulação de materiais provenientes dos horizontes superiores. C. Horizonte constituído por material não consolidado. E R. Rocha consolidada. Solo, rocha desagregada. Os solos podem ser diferenciados segundo a cor: avermelhado ou amarelado, claro e escuro. Segundo a estrutura, como arenoso ou argiloso, árido, calcário, orgânico ou humoso. Lato solo, lixiviado e siltoso. Segundo a densidade, podem ser leves, médios e pesados. De acordo com a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, existem 3 tipos de solo no Brasil: o argissolo, cambissolo, chernossolo, espodossolo, gleisossolo, latossolo, luvissolo, neossolo, nitossolo, organossolo, planossolo, plintossolo e vertissolo. Rocha solo desagregada. Temos aqui um exemplo do argiloso, do cambissolo, do cremossolo, espodossolo, nitossolo, organossolo, pitossolo, planossolo, vertissolo, gleisossolo, luvissolo, neossolo e latossolo. Até a próxima e bons estudos!